existe um livro chamado O Homem que Calculava. É uma narrativa assim de um cara que é um gênio na matemática. E as histórias do livro vão contando raciocínios matemáticos para a gente. E aí você tem que estar bem ligado assim e tem que estar afiado também com a sua matemática em dia. Eu comecei a ler o livro, achei interessante, mas parei no 4º capítulo aí do livro. Estava ficando tudo muito difícil. Eu não estava entendendo muito as contas lá. Parei. Um irmão aqui, que é professor de matemática, matemático também, o Tibúrcio, marido da Rosângela, ele leu o livro todo, aí me contou o final, fez esse favor. E eu gostei do final. No final, o cara lá que é um árabe, ele se converte ao cristianismo, se casa, e o livro tem aquele final feliz, assim, bem maneiro, né? Mas tem uma história, uma passagem desse livro que eu gravei, que eu queria compartilhar com você, que tem tudo a ver com o tema dessa noite, que é a bondade que supera a justiça. A história conta que o homem que calculava se chamava Beremiz. Esse cara, Beremiz, ele estava caminhando com seu amigo, numa estrada do Oriente Médio, como os pastores estavam lá, e ele viu um homem que tinha sido assaltado, espancado, ferido. E aí esse homem ferido parece aquela parábola, do bom samaritano. Fala com eles e o homem diz assim: olha, eu sou um alto funcionário do governo de Bagdá. Não parece, porque eu estou assim todo rasgado, sujo, maltrapilho, com a roupa bastante desgastada pelos ferimentos. Mas se vocês me ajudarem a voltar para a minha terra, para Bagdá, eu vou dar uma recompensa para vocês. Na verdade, para cada alimento que vocês me derem, eu vou dar uma moeda de ouro para vocês. E, os caras se animam, beleza, vamos lá. E o calculista, o Beremiz, que era muito experiente, ele planeja a distância da viagem, quantas pausas eles têm que fazer. Ele percebe que ele tem 5 pães, não é pão francês não, pequenininho não, pão, aquela bisnaga maneira, que vende nas padarias ali da cidade vizinha. Ele tem 5 pães e o amigo dele tem 3 pães. E ele planeja 8 paradas. Então eles têm 8 pães no total. Em cada uma das paradas ele divide o pão por 3. Ou seja, dá 24 pedaços de pão no total. Beleza? Tudo dá certo durante a viagem, eles chegam a Bagdá, o governador os recebe e diz assim: poxa, vocês salvaram o meu funcionário, o que ele prometeu para vocês? Prometeu uma moeda por cada alimento. Poxa, maravilha, o que vocês tinham? Aí eles dizem: olha, a gente tinha 8 pães, o Beremiz tinha 5 pães e o amigo 3 pães. Ele diz: beleza, 8 pães, 8 moedas de ouro para vocês. 8 moedas, você tinha 5 pães, 5 moedas para você, você tinha 3 pães, 3 moedas para você. O calculista diz assim, então: olha, essa conta não é justa nem correta diante de Deus. E aí ele se espanta, o governador: como assim? Você tinha 5 pães, 5 moedas, e o outro tinha 3 pães, 3 moedas. Ele diz: não, para pensar, eu dividi os pães em 3 pedaços, então eu tinha 5 pães, na verdade eu tinha 15 pedaços de pão. O meu amigo tinha 3 pães, ele tinha 9 pedaços de pão. A gente parou 8 vezes, a gente comeu 8 vezes. Então, eu comi 8 pedaços dos 15, meu amigo comeu 8 pedaços dos 9 que ele tinha. Ele só deu um pedaço de pão para a pessoa ferida, eu dei 7. Ao governador: não, realmente, essa conta está errada, não é justa. Me dá suas moedas aqui. Aí pegou a moeda do outro que tinha 3, aí disse assim: olha, a divisão correta na verdade é essa: 7 pedaços para o que deu, 7 moedas para o que deu 7 pedaços, 1 moeda para o que deu 1 pedaço. O Beremiz olha para o amigo e diz assim: me dá a sua moeda. Aí o amigo, já chateado, tinha 3, ficou com 1, e o Beremiz ainda pediu mais 1. Mesmo assim ele deu. O matemático disse: olha, se isso é justo diante dos homens, essa não é a bondade de Deus. O correto diante de Deus é que cada um fique com 4. E ele divide ao meio e dá a metade daquela riqueza para o seu amigo. Eu sei que quando a gente olha para a nossa própria justiça, quando a gente pensa nas coisas assim, muito
matematicamente, a gente pode achar isso injusto. Mas não é injusto também, na nossa matemática, você pensar que naquela parábola dos trabalhadores chamados para o campo, todos receberam o mesmo prêmio no final, mesmo os que foram chamados no início do dia e aqueles que foram chamados no final do dia? Ao mesmo tempo, em Mateus 18, não é justo que aquele que deva R$500 tenha que pagar os R$500 para o que deve, mesmo se o dono dos R$500 tenha sido perdoado por 5 bilhões de reais. Na matemática de Deus, as coisas são diferentes. E é isso que Paulo está tentando dizer aos Gálatas nesse capítulo 5. Você se recorda do que está acontecendo nesse texto? O que está acontecendo é o seguinte: Paulo prega para esse povo, essa galera se converte, entende que a salvação é pela graça de Deus, pela fé somente, e que não adiantava fazer nada para você ser salvo, que pelo contrário, Jesus fez tudo para que eles fossem salvos. São as obras, não deles, mas de Jesus, que traz a salvação, e por isso as obras deles não valem de nada para a salvação. Paulo vai tentar lembrá-los disso, só que ele vai tentar explicar para esse povo o seguinte, que as boas obras têm um lugar então na vida cristã, porque elas são fruto do Espírito, elas são resultado da salvação, e não o motivo da salvação, ou seja, não são salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Dentre as características do fruto do Espírito, a gente tem a característica da bondade, que na perspectiva de Deus, no referencial de Jesus Cristo, é uma bondade que supera a justiça, em que você não recebe exatamente aquilo que você merece, e você não paga aquilo que você deve, mas você recebe algo muito melhor, e você é perdoado da sua dívida. É assim que é a palavra de Deus. Diz então Gálatas 5, 22, 23 assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um cara muito importante interpretando esse texto chamado John Stott, ele vai dizer que as 3 primeiras características das 9, as 3 primeiras características são menos práticas, mas as características 4, 5 e 6 são as mais práticas de todas, que são aqui para a gente amabilidade, bondade e paciência. E a gente vai falar sobre bondade. O que significa ser bom na perspectiva de Deus, e não na nossa perspectiva. Na nossa perspectiva, a bondade muitas vezes se adequa com a justa reciprocidade, que é assim: você me fez algo, eu faço igualzinho, e está tudo certo. Quando alguém é bom, na minha cabeça, é justo que essa pessoa receba o bem, e quando alguém é mal, na minha cabeça é justo que ela receba o mal em troca também. Mas quando você olha para o Sermão da Montanha, quando você olha para a palavra de Deus, que diz que você deve retribuir o mal com o bem, você deve dar a outra face, você percebe que não é bem assim. Apesar dessa criança estar me atrapalhando aqui, que é minha própria filha. Vou retribuir esse mal com bem, hein, Esther? Já que é a palavra que está sendo pregada. A primeira lição desse texto é a seguinte: por meio de Jesus, através do seu Santo Espírito, podemos ser bons. Olha só, por meio de Jesus, através do seu Santo Espírito, podemos ser bons. Quem vai definir o que é bom é aquele que é perfeito, que é o próprio Jesus Cristo. Aqui não está em jogo o nosso próprio padrão de bondade,
Qual é a nossa dificuldade? Cada um de nós acha que uma coisa é boa e a gente atribui o nome de bem e bondade para muita coisa que não tem nada a ver com o caráter de Jesus Cristo. Por exemplo, a gente confunde muitas vezes bondade com precisão. Então eu posso dizer assim, o baterista aqui, o Pedro Cury, é um bom baterista. Por quê? Porque ele toca de modo preciso. Eu posso dizer que meu carro é um bom carro. Eu posso dizer que meu cachorro é um bom cachorro. Eu posso dizer que minha filha, em determinadas situações, é uma boa filha. Mas para o carro, para o cachorro, e para a filha, e para o teclado, bondade pode ser precisão, utilidade, para a casa pode ser conforto, para o cachorro pode ser ele ser um cachorro, e para minha filha pode ser obediência. A segunda problemática que a gente tem para entender o que é bondade, é a gente compreender a bondade pelo padrão de Jesus. Jesus vai definir bondade por 2 mandamentos, que são os maiores. Ama, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento. Ama o teu próximo como a si mesmo. Quando a gente olha para o padrão de bondade de Jesus, a gente percebe que se a gente faz algo, ainda que seja bom para as pessoas, ainda que seja algo considerado bom, ainda que pareça um gesto de bondade, se não for por amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, se não for assim, não é bom na verdade. Na Bíblia conta intenção e propósito o tempo todo. Minha filha pode me obedecer com um propósito errado. Então ela está fazendo bem com um propósito errado. Ela pode obedecer porque no final ela vai ganhar um sorvetinho, ou o docinho, ou o prêmio, sei lá, que eu prometi para ela. E se ela me obedece por isso, ela está fazendo errado, ainda que esteja fazendo certo. Se eu trabalho numa ONG, e eu sou um cara muito legal, e cuido das criancinhas da ONG, e salvei a vida de uma criança lá da ONG, dependendo do propósito para o qual eu esteja ali, se não for para a glória de Deus sobre todas as coisas, se for para a minha própria salvação, por exemplo, essa boa obra para Deus está errada. Está errada. Se for para eu receber o tapinha nas costas, essa boa obra também está errada. A partir do momento em que o pecado entra no mundo, o que há como fruto da nossa própria vontade, e você percebe que o texto aqui fala fruto do Espírito, então fruto é do Espírito, não é meu, fruto é do Espírito. O que há como fruto da minha própria vontade é injustiça, é engano, é idolatria, é vaidade, coisas do tipo, ainda que pareçam reluzentes aos olhos das pessoas, ainda que pareça heroísmo, não é bondade. O propósito das nossas atitudes tem que ser sempre o primeiro e o segundo mandamentos. Quando você comprou essa camisa aí que você está vestindo, e se você está vestindo uma camisa que você não comprou, ganhou, se safou do exemplo. Quando você comprou essa camisa aí que você está vestindo, você pensou em mais alguém que não fosse você? Quando eu comprei essa camisa aqui, eu pensei só em mim. Não tem nada de mais na minha cabeça. Mas eu pensei só em mim, não pensei em mais ninguém. Então não pensei no próximo como a mim mesmo, pensei em mim mesmo somente. E deixei o próximo de lado. A bondade dentro do padrão de Jesus Cristo, ela também surpreendentemente supera a questão da justiça. Essa bondade só pode ser produzida como virtude do Espírito Santo de Deus. É uma bondade que consegue adequar graça e misericórdia. O que é graça? É você receber um presente que você não merece. O que é misericórdia? É você não receber a punição que você merecia. A bondade de Jesus consegue harmonizar isso tudo. Então você me pergunta assim, Clóvis, você está dizendo o quê? Que Deus, então, Ele não é justo para que Ele seja bom, gracioso e misericordioso? Não. Eu estou dizendo que a nossa justiça não é justa a ponto de ser igual à justiça de Jesus Cristo, que consegue harmonizar perfeitamente justiça, graça e misericórdia.
A justiça de Jesus é boa. A justiça de Jesus é graciosa. A justiça de Jesus é misericordiosa, perdoadora. Essa é a justiça de Jesus. Por isso que em Mateus 18, quando um homem é perdoado de 5 bilhões e depois vai cobrar o cara que deve R$500 para ele está errado. Porque a justiça dele não é a nossa. A justiça dele é aquela que é rica em graça e misericórdia. A bondade de Deus é a bondade que supera a justiça dos homens. Vou te dar um exemplo. Um homem chamado David Wilkerson era um pastor de uma cidadezinha. Um dia ele abre o seu jornal e ele lê uma notícia em 1950 sobre as gangues de Nova York. E ele fica impressionado com a fotografia de um menino que tinha morrido espancado. O menino estava dilacerado, morreu espancado por uma daquelas brigas daquelas gangues. Quando ele vê aquela cena e ele lê aquela notícia, ele pensa assim: meu Deus, alguém precisa falar para eles sobre a salvação de Jesus Cristo. E aí ele resolve se mudar para a cidade de Nova York e evangelizar justamente aquelas gangues. Para começar bem o trabalho, ele escolhe a pior gangue de todas, que tinha o líder mais cruel de todos, um cara chamado Nick Cruz. Essas histórias são contadas, em 2 livros. Um deles se tornou filme, que é A Cruz e o Punhal, e Foge Nick, que era o cara que fugia de Deus. Nick Cruz, que era o líder da pior gangue de Nova York na década de 1950, era um homem totalmente violento. Ele nasceu em Porto Rico, a sua mãe dizia, conhecendo a sua maldade, ele nasceu no meio da feitiçaria. A sua mãe dizia que ele era filho do diabo, a própria mãe dizia isso. Era um cara assim monstruoso mesmo. David Wilkerson se aproxima de Nick Cruz, prega o evangelho para ele, e quando prega é brutalmente espancado. David Wilkerson insiste em pregar o evangelho para aquele homem, mesmo levando uma surra. Um dia, o homem passa por um lugar em que aquele pastor estava pregando. Aquele homem que não tinha medo de nada, na verdade, Nick Cruz tinha medo de Deus. Depois ele vai dizer isso, que a única pessoa que ele tinha medo era Deus. Ouve a palavra do evangelho sendo pregada e se converte, pelo testemunho de David Wilkerson. Nick Cruz se torna um pastor também famoso. Até hoje vivo, David Wilkerson já faleceu, Nick Cruz ainda é vivo. Essa é a bondade apresentada pelo evangelho, irmãos. Um homem chamado de filho do diabo tem a chance de ouvir a palavra de Deus e se converter. Essa não é a justiça dos homens, essa é a justiça de Deus. Como que a gente aplica essa palavra ao nosso coração? Primeira aplicação: defina o bem pelo padrão da graça estabelecido pela palavra de Deus. Defina o bem pelo padrão da graça estabelecido na palavra de Deus. Você precisa mergulhar nessa palavra para você encontrar o caráter de Jesus Cristo. Quando você mergulha nessa palavra e encontra o caráter de Jesus, você é confrontado por aquilo que o Senhor fez na sua própria vida. Quem aqui reconhece, vocês reconhecem isso? Que a obra de Deus, o sacrifício de Jesus pela vida de vocês foi algo totalmente imerecido? Vocês reconhecem a graça de Deus sobre a vida de vocês? Esse presente que é você ter alguém que é o Filho de Deus, Cordeiro Santo, que tira os pecados do mundo, retirando os seus pecados, fazendo com que você, que era inimigo de Deus, se tornasse agora amigo de Deus. Você consegue reconhecer isso plenamente? Que você é salvo pela cruz de Jesus? Se sim, agora você deve reproduzir esse padrão de bondade no meio da sua vida, do seu cotidiano, dos seus relacionamentos.
Você precisa mergulhar nessa palavra para que o rio torto dessa vida não te leve para margens tortuosas, em que você encontra amargura, falta de perdão, vingança, justiça própria. Se a correnteza do Evangelho te carregar, irmão, você vai encontrar perdão, justiça, graça e misericórdia, alegria, paz, bondade, amor, domínio próprio, amabilidade. É isso que você vai encontrar. A justiça de Deus é marcada por isso. Quando você doar a sua vida, você vai doar acima do que seja justo. Ou seja, agora você retribui o mal com o bem, e o bem com um bem ainda maior. 2 irmãos, um chamado Charles, outro chamado John Wesley, os irmãos Wesley. Um dia eles ficam sabendo que um homem no seu condado foi condenado à morte, um assassino. Eles não queriam que o assassino deixasse de ser assassino e condenado à morte. Eles queriam que o assassino ouvisse a palavra de Deus. Então o que eles fazem? Eles vão à prisão do seu condado, sabendo que no dia seguinte aquele homem seria enforcado. Os 2 pastores daquela região pedem para passarem a noite na cadeia, numa cela cheia de assassinos, para que um assassino ouvisse o Evangelho de Jesus Cristo e pudesse ser salvo. E é isso que eles fazem. Os 2 pastores dormem na prisão para que aquele assassino ouvisse a palavra de Deus e pudesse, como o ladrão que se arrepende na cruz, ouvir o Evangelho da graça e ouvir de Jesus Cristo que ainda naquele dia ele poderia ser recebido no paraíso. Bondade, irmãos, você quer saber o que é bondade nesse texto? É isso, você agir de modo generoso. Isso é bondade. Um outro pastor americano foi adotar uma menina já crescida com a sua família. Quando a menina vai passar um período, de convivência com a família dele, um período antes da decisão final de adoção, aquela menina resolve fazer o inferno na casa dele. Cria todo tipo de confusão, de problema, e grita, esperneia, diz que odeia, assim por diante. Um dia antes dele ser ouvido pelo conselho tutelar para definir se ele ia adotar aquela menina ou não com a sua família, ele diz que ele é visitado por Deus, e ele diz que o Senhor diz exatamente isso para ele: Francis, você foi igual a essa menina. Você era meu inimigo, você dizia que me odiava, você esperneava. Mas eu te resgatei, eu te chamei de filho, eu te trouxe para perto, eu perdoei você. E é exatamente isso que ele faz. No dia seguinte, diante da menina e das autoridades, ele diz: minha filha, eu te perdoo, assim como Jesus me perdoou. Você quer ser minha inimiga, mas eu quero ser seu amigo agora. Eu fui inimigo de Deus também. Se você quiser, você vai fazer parte da minha família. Você vai receber meu nome, você vai receber a minha casa, você vai receber o meu abraço, você vai receber o meu lar. Se você quiser, você vai viver comigo. Essa é a bondade de Deus, irmãos. Diferentemente da nossa bondade. Segunda aplicação: seja gracioso como Jesus foi com você. Seja gracioso como Jesus foi com você.
Seria justo que Moisés fosse rejeitado, porque Moisés foi um assassino. Como que um assassino poderia representar a lei de Deus? Seria justo que Jonas fosse morto pelo peixe. Jonas ouviu a voz de Deus e deliberadamente rejeitou a vontade de Deus. Até os marinheiros no barco que não acreditavam em Deus sabiam que aquilo ali era a justiça de Deus. Seria justo que Pedro fosse abandonado, porque abandonou o seu mestre Jesus e o negou 3 vezes. Mas Jesus o procurou e perguntou a Pedro se ele ainda o amava. Seria justo se Tomé deixasse de ser um líder da igreja de Jesus. Como que um líder da fé poderia não ter fé? Jesus, com toda a sua bondade, fala para Tomé: pare de duvidar e creia, Tomé. Toca nas minhas feridas e creia. Seria justo que a prostituta Raabe fosse destruída com a sua cidade. Mas ela viveu, sua família foi poupada, e ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Seria justo se Madalena permanecesse com 7 demônios. Seria justo se o gadareno permanecesse com 2.000 demônios. Seria justo se Jesus não falasse com a samaritana, que essa era a lei do seu tempo. Seria justo que eu permanecesse inimigo de Deus, e você também. Mas Ele nos trouxe para o seu reino de amigos. Seria justo dentro da justiça dos homens, mas essa não é a justiça de Deus. De um modo bem prático, né? Uma amiga aqui perguntou para mim, certa vez, dizendo o seguinte: ela faz faculdade e tem umas meninas da faculdade que só se aproximam dela para pegar carona. Ela tem carro e tal. E aí as meninas são totalmente falsas, falam mal dela. O dia que as meninas já têm carona, nem falam com ela. Só que no dia que elas estão sem carona, aí se aproximam, tal, visivelmente agindo em falsidade. Ela perguntou o que ela devia fazer. A resposta é: faça aquilo que Jesus fez com você. É isso. Dá carona, leva na portinha da casa, liga o ar-condicionado no talo, trata bem, pergunta se elas estão gostando. É assim, até que elas vão ficar completamente constrangidas, vão pensar assim: cara, como é que essa garota me trata desse jeito? E a gente faz isso tudo com ela. E o dia que elas te perguntarem, você vai poder testemunhar que você faz isso porque Jesus fez isso com você. Terceira e última aplicação: viva em comunhão com a igreja. Essa é a única forma de apresentar o fruto do Espírito. Viva em comunhão com a igreja. Essa é a única forma de apresentar o fruto do Espírito. Seria fácil se a gente escolhesse as pessoas com quem a gente convive, se a gente fizesse aquele grupinho assim da reciprocidade, né, da gente receber alguma coisa em troca. Mas não é assim que a gente vive aqui na Igreja Oceânica. A gente se mistura, principalmente com quem é novo, com quem está chegando. A gente se mistura. Por mais que essas pessoas tenham os velhos hábitos que a gente odiou na nossa própria vida. Se lidar com uma pessoa que está chegando, às vezes a pessoa fala palavrão, a pessoa fuma, bebe. A gente não é contra a bebida aqui não, beleza? Mas eu não bebo, por exemplo, não bebo, não fumo, graças a Deus não falo mais palavrão. Às vezes receber uma pessoa assim na minha célula faz com que meus filhos ouçam palavrões. E para mim é péssimo, meu filho tem um radar de palavrão, ele é tipo assim... Eu não sei se criança é tipo... Nunca tive criança, estou vivendo agora, né, isso. Não sei se criança é muito legalista, né, meu filho vê... Todo mundo que fuma na rua, meu filho identifica. Tá fumando, papai? Aí eu fico falando baixo.
A pessoa fala palavrão, meu filho, ele falou aquele negócio assim. Tudo bem. Deixa pra lá. Cara, a gente se mistura porque a gente entende que Jesus foi misericordioso. E um dia o irmão foi com você também, se ainda não é, né? Se você abre a sua casa, por exemplo, para receber a célula, continue abrindo a sua casa. Sei que é pesado, sei que a gente toma maior prejuízo, não é? Porque assim, por mais que a célula seja legal, tem uma galera que é sensata, né? Que isso deve ser fruto do Espírito também, sensatez. Aí, a pessoa leva o lanchinho, maneiro, né? Tenta se comportar e tal, entrar e sair na hora. Tem gente que é legal, graças a Deus. Mas assim, cara, no final é você que paga a conta de luz, ninguém vai pagar para você, não é isso? Na hora que faltou manteiga, é da sua geladeira que sai. Faltou ketchup, a galera arma, né, a parada, ninguém leva ketchup. Esquecemos. Não, vai ser o seu, aquele que você separou, né, aquela com gostinho de goiabada, um pouquinho doce, né? Vai ser a sua, vai ser assim. Você tem cachorro, as crianças vão implicar com o seu cachorro, vão enforcar seu cachorro. Ele vai ter que aceitar também. Compra logo um cachorro sinistro para ninguém se meter, né? Irmãos, faça isso. Porque o que é prometido para você é algo muito maior, irmão. Você entende que a Bíblia diz que no final a gente vai pisar no ouro? Você entende isso? As ruas são de ouro, os muros de pedras preciosas. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer para você? Que os valores desse mundo não vão valer nada na vida diante de Jesus Cristo. O maior bem vai ser estar na presença de Jesus. A gente vai pisar na riqueza desse mundo. Abra sua casa para receber uma célula, porque essa é a bondade do Evangelho. É assim que é o Evangelho de Jesus Cristo. Uma mulher chamada Elizabeth, para a gente finalizar, ela um dia resolveu ser missionária, resolveu estudar esse texto aqui, do grego, na língua em que esse texto foi escrito, para traduzir essa língua para comunidades indígenas, para povos indígenas. Ela viaja para o Equador e ela vai tentar pregar para aquelas comunidades. Seu marido resolve evangelizar a comunidade mais violenta de todas. Eles fazem alguns contatos. Ela tem uma filha de 10 meses somente, uma filhinha de colo. Nesses contatos, o seu marido morre assassinado por aquelas pessoas. Aquela mulher resolve cumprir o propósito pelo qual o seu marido deu a sua própria vida, que era continuar a evangelizar aquele povo. 1 ano e meio depois, ela consegue contato com a tribo, com aquela comunidade indígena, ela consegue se aproximar deles, prega o evangelho, se muda com a sua filhinha, agora com quase 2 anos, para viver no meio daquela comunidade. As pessoas se convertem. Os indígenas que assassinaram o seu marido se convertem também. Aqueles homens se tornam líderes da igreja que batizam os seus filhos, os filhos dos missionários que foram assassinados. É assim que Jesus Cristo nos ensina, irmãos, a viver uma bondade que é muito superior a qualquer senso de justiça que nós tenhamos. Olha para a sua própria vida, veja aquilo que Jesus Cristo fez por você, haja como Jesus. Eu era um mentiroso, seria justo que eu permanecesse como eu estava, mas pela sua bondade, o Senhor transformou um mentiroso
num pregador da verdade do Evangelho. É assim o reino de Deus. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra tão maravilhosa. Como a gente pode produzir esse fruto se não for pelo Seu próprio Espírito, Senhor? Encha o nosso coração da Tua palavra, da Tua presença, da Tua bondade, do reconhecimento e da gratidão por aquilo que Teu Filho fez por nós, para que nós possamos, Senhor, como igreja oceânica, demonstrar a bondade que é fruto do Teu Espírito Santo, Senhor. Abre o nosso coração para que a gente não pense nas riquezas desse mundo, mas naquilo que não pode ser roubado, numa riqueza que a traça e a ferrugem não possam destruir, Senhor. Que os nossos amigos possam nos receber no Teu reino, pelo fato da nossa vida ter sido usada para a expansão do Teu reino nesse mundo, Senhor. Que seja assim, muda o nosso coração, em nome de Jesus, amém.